Nos últimos dias, a pergunta "cadê os Yanomamis?" tem se espalhado pelas redes sociais. Famosos e anônimos têm se mobilizado para encontrar respostas sobre o que teria acontecido a um grupo de indígenas Yanomamis que desapareceu depois que uma menina de 12 anos foi estuprada e uma criança de 3 anos foi jogada em um rio em Roraima. Hoje, vamos falar sobre esse caso e sobre o conflito que tem marcado a relação entre garimpeiros e indígenas e Yanomamis nos últimos anos. Fala galera, eu sou João Paviotti, aqui da Iconografia da História. Queria vir aqui para pedir o like de vocês, para se inscreverem no canal, para comentarem. O like é um pequeno gesto que vocês fazem, é apenas um clique, mas que vocês ajudam a ter um retorno muito grande para o nosso canal. Tá? Hoje a gente vai falar de um assunto muito sério, que é o fato da briga, né? Na verdade não é uma briga, na verdade é o que estão sofrendo os Yanomamis na mão de garimpeiros nesses últimos anos. E nesses últimos dias aqui, vários famosos colocaram a hashtag "cadê os Yanomamis?" e a gente vai explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo aí, né, no Brasil com os povos indígenas e a luta incessante deles contra os garimpeiros ilegais na Amazônia. Então, roda a vinheta. Pessoal, nesse dia 25 de abril, semana passada, Júnior Hekuararu Yanomami, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, divulgou um vídeo muito pesado, cara, denunciando alguns casos de violências praticados por garimpeiros contra indígenas do povo Yanomami. Esses garimpeiros, galera, se instalaram ilegalmente no território indígena Yanomami, localizado em Roraima. E desde então, esses dois povos, tanto os garimpeiros quanto os Yanomamis, têm entrado num confronto muito pesado. Segundo as denúncias, os garimpeiros ameaçam os indígenas para que não denunciem os crimes que têm sido cometidos por eles. Além disso, os garimpeiros eles atrapalham qualquer tipo de investigação. Eles têm muito poder lá por ser garimpo de ouro e ter muito dinheiro. Conforme relatos da região, uma garota de Yanomami de 12 anos, moradora da comunidade de Aracacá, na região de Uaucás, teria sido estuprada e morta durante o ataque feito por garimpeiros à comunidade que vivia. Para vocês verem como é que tá pesado essa treta, essa briga entre os garimpeiros e os indígenas Yanomamis. Bom, a tia dessa criança de 12 anos, ao tentar salvá-la, acabou derrubando a filha de 3 anos dentro do rio e a criança ainda não foi encontrada. Esses relatos dessa briga e de tudo que ocorreu foi encaminhado para a Polícia Federal e para o Ministério Público no dia 26 de abril. E aí o Ministério Público e a Polícia Federal em conjunto abriram uma investigação. Nessa comunidade indígena que brigou com esses garimpeiros, tinham 25 indígenas. O local é de difícil acesso, o que dificulta ainda mais a investigação por parte dos meios oficiais. Além disso, os indígenas que vivem nessa região, eles temem muito as represálias dos garimpeiros e se recusam a falar sobre o caso. Alguns indígenas até alegam ter recebido 5 gramas de ouro para permanecer em silêncio, para não contar nada para a Polícia Federal nem para o Ministério Público. Ao chegar nessa aldeia, a Polícia Federal encontrou casas queimadas e vazias sem sinais de paradeiro dos indígenas que ali viviam. Segundo a Polícia Federal, junto aí na investigação com o Ministério Público, não foi encontrado nenhum indício de que a garota que foi morta teria sofrido os abusos sexuais ali naquele local. Tampouco há sinais de que uma criança tenha caído no rio. O que é muito estranho, porque isso vai contra as primeiras versões dessa história. Eles afirmaram que seguirão apurando os casos, mas não há informações a respeito do que aconteceu com os indígenas que viviam naquela comunidade. Eles simplesmente desapareceram. A gente está num período do governo em que simplesmente uma aldeia desaparece e ninguém sabe de nada. Conforme a tradição Yanomami, após a morte de um parente, é comum queimar as casas e abandonar a aldeia para recomeçar a vida em outro lugar. A suspeita maior é que o incêndio tenha sido causado, tenha sido provocado por garimpeiros, que entendem que essa prática cultural ocorra, e aí a gente não tem muitas respostas do que realmente aconteceu. E assim, pessoal, não é a primeira vez que os Yanomamis têm as suas vidas ameaçadas por garimpeiro. A discussão sobre a questão do genocídio do povo Yanomami, ela tem sido debatida por indígenas há bastante tempo. Por exemplo, no final da década de 1980, o povo Yanomami teve o seu território invadido por garimpeiros. Isso trouxe epidemias, desnutrição infantil,
de pelo menos 15% de sua população. Como os Yanomamis sempre estão em terras que são propícias para mineração ilegal, isso contribuiu para que o povo Yanomami fosse quase dizimado, principalmente no surto, na pandemia de Covid-19 em 2021. Além das mortes pelas doenças, o garimpo ilegal trouxe uma degradação ambiental que tornou ainda mais difícil a vida dos indígenas. A destruição da floresta prejudicou a caça, a pesca e espalhou a fome em pelo menos 370 comunidades indígenas da região. O mercúrio, que é usado pelos garimpeiros nas terras Yanomamis, contaminou as águas, matou os peixes e provocou grandes problemas para os indígenas ali da região. Segundo relatos, o território Yanomami ficou parecendo um cenário de guerra, com pilhas de corpos espalhados por todo o território. O episódio conhecido como Invasão Garimpeiro deu início a um morticínio que reduziu à metade as comunidades. Quer dizer, os Yanomamis foram reduzidos para metade até o final dos anos 80. Diante disso, em 1991, foi criado o Distrito Sanitário Yanomami, que visava garantir uma intervenção estatal para manter a saúde do povo Yanomami. Junto com isso, no ano seguinte, houve a demarcação de terras das aldeias indígenas Yanomamis. Essas ações, no entanto, galera, não garantiram que essas comunidades indígenas pudessem viver em paz. O garimpo e a mineração ilegais continuaram avançando, inclusive promovendo uma imensa degradação ambiental, e com a força do dinheiro que esses garimpeiros conseguem ali tirando o ouro dos locais, eles conseguem aprovar leis que tiram ou diminuem o poder das comunidades indígenas em seus próprios territórios. Essas ações legais contam com o apoio de forças políticas e econômicas da região. E é graças a esse apoio que, cada vez mais, essa região vai se tornando um território sem lei e as reservas indígenas vão se tornando verdadeiros campos de extermínio. No último governo, no governo atual, principalmente no ano de 2020, 50% dos casos de malária do Brasil aconteceram nesse território. E aí, por conta dessa falta de cuidado que o governo tem com os Yanomamis, a gente tem de crianças crescendo assustadoramente e atingindo a maior taxa de mortalidade infantil do país. Bom, galera, a mobilização de diferentes grupos em defesa dos indígenas tem crescido bastante. Ao mesmo tempo, a sensação de que há uma grande omissão do poder público, principalmente no governo Bolsonaro, em relação a essa questão, também é muito visível. E aí a gente junta a pergunta, que virou a hashtag mais compartilhada nos últimos dias. Cadê os Yanomamis? O questionamento sobre o que restará dos povos indígenas se seguirmos esse curso é muito pertinente nesse momento, porque a gente está no momento em que as aldeias e os povos indígenas estão sendo totalmente atacados. Bom, galera, terminamos esse vídeo aqui. A gente viu já a briga dos Yanomamis com os garimpeiros, como o Brasil tem agido nesse processo. Eu queria pedir seu like, sua inscrição e seu comentário. Compartilhe esse vídeo. Manda essa atualidade para as pessoas aí, para os seus colegas, no grupo de WhatsApp e valeu!